Gravando. Bom, seguinte, turma. Como vocês sabem, eu já falei na aula de geografia sobre os testes, né? E amanhã, na aula de história, eu vou passar a data e o conteúdo certinho do que eu vou cobrar de vocês. O que eu quero fazer com vocês hoje é fazer uma revisão rápida em cima do conteúdo do trabalho que vocês, alguns fizeram, né? Nem todos me entregaram. Automaticamente vão ficar sem nota, porque eu já não vou receber mais. Mas esse conteúdo, essa pesquisa, esse trabalho que eu pedi para vocês fazerem, foi para que vocês pudessem ver com os próprios olhos como que essas revoltas regenciais aconteceram. Quais foram essas revoltas e os motivos. Dos que fizeram, alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Porque tem esse direito. Antes, a minha dúvida era por que a gente tinha que fazer, mas agora eu acho que eu já entendi. Então, a ideia, quando eu passei para vocês a questão das revoltas regenciais, quando vocês fazem um trabalho de pesquisa ou um resumo que seja, pelo menos eu, quando era estudante, era assim. Eu conseguia guardar com muito mais facilidade do que se eu ficasse só ouvindo o professor. E como nós não estamos em sala de aula, e aí fica só uma conversa mesmo, uma parte oral, com a apostila e vocês fazendo algumas anotações, pode ser... Mas eu entendo algo. O que foi, Carla? Entende quem? Bom, vamos lá. Então, o que acontece? A minha ideia era fazer com que vocês tivessem uma chance maior de guardar esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante, e não que os outros não sejam, mas é um conteúdo muito grande e que 50% do teste vai ser em cima só dessas revoltas, porque essas características são importantíssimas. Entendeu? Entenderam? Bom, como vocês fizeram o trabalho, vai ficar mais fácil a explicação, porque aí vai ser em cima só das dúvidas. Por exemplo, como é uma revisão, vamos direto aos pontos. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é o porquê das revoltas regenciais. Alguém se habilita em falar? Falar? Eu me habilito. Então, por favor, porque essa vai ser uma das perguntas do teste. Por que elas aconteceram? O que motivou essas revoltas regenciais em lugares diferentes do nosso país? Porque, basicamente, com o governo fraco, a má administração do país, o pessoal começou a se revoltar e começou as revoltas. Na prova, se você colocasse isso, eu no máximo ia te dar meio certo. Não, eu sei. É só o que eu lembro agora. Ah, tá. Mas alguém? eu sei. Mais alguém? Mas aí, como não tinha facilidade de comunicação, Isso, por aí. eram em lugares separados, porque eu acho que não tinha como eles se juntarem, ou sei lá. Então, se mas revoltar. o principal vocês não citaram. E esse que eu quero que vocês Não, prestem atenção. eu entendi que eles estavam revoltados por causa daquele negócio de centralizar tudo Governo. Isso aí, no Rio, isso o aí. unitarismo. Muito bem. Agora estamos no caminho certo. É importante vocês lembrarem que o período regencial foi um período aí de 9 anos entre a saída de Dom Pedro I e a entrada de Dom Pedro II. Então, nesse período, pessoal, essa regência una, eles acabaram fazendo algumas besteiras, mas também fizeram coisas boas. O que revoltou, o que acabou criando essas revoltas nesses pontos extremos do Brasil, é que eles esperavam, os fazendeiros desses extremos do Brasil, esperavam que sem um imperador, essa centralização no Rio de Janeiro, essa centralização do poder no Rio de Janeiro diminuiria.
Eles acharam que com o período regencial, vamos dizer assim, o líder, no caso do Rio de Janeiro, ou os líderes, né, aquela trinca de líderes, daria mais autonomia para essas províncias, o que não aconteceu. Então, desculpa, fui espirrar. Então, a revolta principal foi a seguinte, porque todos os líderes, todos os grandes fazendeiros, tanto do Rio Grande do Sul, quanto da Bahia, quanto do Maranhão, quanto do Pará, do Grão-Pará, né? Eles pensavam que com a saída de Dom Pedro I, essa, vamos dizer assim, essa usurpação, essa tomada de dinheiro deles em impostos acabaria. E aí eles iriam se ver com maior poder aquisitivo, com mais dinheiro ainda, o que não aconteceu. Então, eles começaram essa revolta. Aí vem uma segunda pergunta em cima disso daí. Por que essas revoltas não foram para frente, turma? Por que não deu em nada? Por que eles não conseguiram se desvencilhar do Brasil? Por causa da falta de comunicação. Aquele negócio de guarda nacional. Tem a ver também com a Guarda Nacional, mas não foi esse o principal motivo, não. Então, vamos lá. Olha só como é que tudo tem a ver. E se vocês entenderem o ponto de início, que foi o que eu expliquei agora, e o ponto final, que é o que eu vou explicar, está tudo resolvido para o teste. Que é o seguinte. Quando esses líderes fazendeiros, esses grandes produtores, tanto do Rio Grande do Sul quanto dessas outras regiões do norte, do norte e do nordeste do Brasil, eles iniciaram uma revolta muito intensa, muito ferrenha contra a liderança regencial brasileira do Rio de Janeiro. A grande massa populacional, os camponeses, os escravos, todo mundo aderiu a essa ideia. Todo mundo entrou na luta. Lá no Rio Grande do Sul com os farrapos, na Bahia com a sabinada, no Maranhão com a balaiada, no Pará com a cabanagem. Então, todos eles tiveram a participação do povo em grande quantidade. E aí, no meio dessa disputa, no meio dessa guerra civil, dessas guerras civis que estavam sendo traçadas aqui, né? Esses líderes fazendeiros, eles perceberam, opa, espera aí, se nós ganharmos essa guerra contra o Rio de Janeiro, entre aspas, né, do Brasil, e conseguirmos nos desvencilhar, olha a força dos escravos, olha a quantidade de escravos e olha a quantidade de camponeses pobres que tem, eles vão se revoltar contra mim, que sou esse grande fazendeiro. Sou um. Eles vão querer o quê? Eles vão querer acabar com a escravidão, igual os haitianos fizeram. Então, por medo, por covardia, porque foi uma covardia o que esses líderes fizeram, por medo de perder o controle sobre os escravos e o controle econômico sobre, vamos dizer assim, os rurais, né, a população mais pobre rural, que era livre, mas trabalhava nessas fazendas junto com os escravos, por medo disso, esses líderes começaram a deixar de lado, começaram a enfraquecer o seu próprio exército, e aí eles foram dominados pela Guarda Nacional, igual o Eric falou. Ou seja, se vocês entenderem tanto o início quanto o fim dessa história, o meio não importa. Por que não importa? Porque os acontecimentos foram muito parecidos. O início todo mundo queria. No caso, essa diminuição de impostos. No final, todos os fazendeiros queriam o quê? Queriam que os escravos não tivessem a noção daquele poder gigantesco que eles tinham. Então, por isso que eles se declararam derrotados. Tudo bem? Calma aí, professor.
Eles se revoltaram por causa do poder centralizado? Sim, por causa do poder centralizado, foi a revolta, porque eles achavam que sem um imperador, que no caso no início era Dom Pedro I, eles teriam mais facilidade para poder mudar essas leis brasileiras e tirar a concentração de dinheiro do Rio de Janeiro. Entendi. Ok? Ok. Ok. E no final, por que eles foram derrotados? Porque se vocês pararem para pensar, o Exército Brasileiro, a Guarda Nacional, era uma só. Não existiam várias. Então, mesmo o governo brasileiro tendo dinheiro, imagina, mesmo em datas assim próximas, mas não iguais, tirando farrapos e a cabanagem, né, que foi no mesmo período, imagina como que uma Guarda Nacional ia lutar 4 guerras civis. É difícil isso. Então, se vocês pararem para pensar, a ideia era que a Guarda Nacional fosse massacrada, ia ser derrotada em qualquer uma dessas batalhas. Só que essa Guarda Nacional, ela só não foi derrotada por causa desse questionamento que eu passei para vocês. Porque as lideranças, principalmente da Bahia e do Maranhão, perceberam que se eles ganhassem essa luta pela independência dessas regiões, os escravos iriam se revoltar contra os seus líderes e iriam querer a sua independência também, o fim da escravidão. Ok? Sim. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Professor, ainda não entendi por que eles perderam. Então vamos lá, olha só. As quatro regiões, no caso, as 4 disputas, eles tinham tudo para vencer o exército, a Guarda Nacional. Tudo. Não é que eles tinham contato entre eles, tá? Não é isso. Mas essas guerras aconteceram em datas muito próximas. Então, uma única Guarda Nacional não conseguiria defender o território brasileiro em 4 lugares muito distantes. E aí, o que aconteceu? As lideranças locais, que eram esses grandes fazendeiros, que eram os grandes produtores, eles viram que eles iam ganhar a guerra. Só que eles começaram a se questionar. Se nós ganharmos essa guerra, como que vai ser? Porque se nós ganharmos, com o apoio dos escravos, com o apoio vamos dizer assim, dos plebeus, que eram a grande maioria dos brasileiros, né, os pobres, eles vão se revoltar contra a gente, contra a nossa liderança e vão querer a independência. No caso, a independência que eu estou falando é o fim da escravidão. Então, para não perder a ação sobre os escravos, o que eles preferiram fazer? Eles foram deixando de lado a guerra, foram deixando de lado até entrar em acordo com o governo regencial e acabar com a guerra. No caso, cada um com a sua guerra. Porque eles não queriam perder vamos dizer assim, esse mando sobre os escravos que estavam aqui no Brasil. Entendeu agora, Ed? Senão eu repito de outro jeito. Calma aí, os grandes fazendeiros fizeram um acordo? Sim, não com os escravos. Os grandes fazendeiros fizeram um acordo com o governo regencial. Por que com o governo regencial? E logo depois também, quando Dom Pedro II assume, também, por exemplo, Farrapos acaba fazendo esse acordo, o líder dos Farrapos fez esse acordo. Porque eles perceberam que se eles ganham em batalha campal, né? Se eles ganham essa guerra, essa disputa contra o governo brasileiro, os escravos iriam também, por terem lutado, eles iam querer a sua independência, o fim da escravidão. Então, por medo disso, as lideranças locais resolveram negociar rendição com o governo brasileiro,
para não perder a ação, o poder de mando sobre os escravos. Entendeu? Entendi isso. Beleza. Porque é o seguinte, turma. Isso que eu falei com vocês é o início e o final das 4 guerras regenciais do nosso governo, tá? Da história do nosso país. E é em cima dessas 4 que eu vou fazer metade do teste. Tudo bem? Claro que eu vou fazer também associando aqueles outros assuntos que vieram antes do período regencial. Por exemplo, as ações de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I sai, a regência una de Feijó, o que ele fez, depois a regência una do Araújo de Lima, tá certo? Vocês não fiquem se baseando só nisso não, mas amanhã eu vou explicar melhor para vocês, que nós temos 2 aulas, amanhã eu vou explicar melhor, ponto por ponto, do que eu vou cobrar. Hoje foi só um reforço em cima do trabalho que vocês fizeram. Espera aí que tem alguém falando no bate-papo aqui, vamos ver quem é. Ah, tá, a Carla está falando com alguém. Está pedindo as anotações de história. Não sei para quem, mas beleza. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum questionamento? Não. Ainda não entendi. Tipo, eles fizeram acordo Então, para não perder o poder. Só que aí, por que esses escravos não mataram ele logo, já fizeram tudo? vou explicar. Só deixa eu falar uma coisa. Aos alunos que já entenderam e que não têm dúvida, vocês podem sair que já estão liberados, tá? Tá bom. Então vamos lá, Eric. O que acontece? Deixa eu ver quem está mais aí. Eric e Maria Júlia. Maria Júlia deve estar almoçando, por isso que ela não saiu. Não deve estar nem aí, né, Maria Júlia? Viu? Então, Tô sim. Ah, tá. Então vamos lá. Você ouviu o que eu falei? Os que não têm dúvida... Não, porque eu tava prestando atenção em outra coisa. Então, os que não têm mais dúvidas estão liberados, tá? Ah, sim, ok. Então, tchau, tchau. Tchau. Eric, é o seguinte, vamos lá. O que acontece? O início você entendeu. Aham. E aí, o que acontece? Depois do início, no meio dessa batalha, as lideranças da Bahia, as lideranças do Maranhão e as lideranças do Pará, como do Rio Grande do Sul também, mas do Rio Grande do Sul nem foi tanto, tá? Dos farrapos não foi tanto não, foi mais do Norte e do Nordeste. O que os fazendeiros perceberam? Eles iam ganhar de lavada do Exército da Guarda Nacional Brasileira. Mas iam ganhar fácil. Só que o que aconteceu? As lideranças locais da Bahia, do Maranhão e do Pará, eles próprios perceberam a força que o grupo, que a nação tem. Então, essa força que eles perceberam se deu na batalha. E aí, qual foi o medo deles? O medo dessas lideranças é que esses escravos, após a batalha, quisessem pedir a sua liberação, quisessem pedir o fim da escravidão, como aconteceu no Haiti também. Então, com medo dessas ações, eles, no caso, as lideranças locais, elas se renderam, assinaram um acordo de rendição, dando a entender que eles foram derrotados. Porque assim os escravos voltaram a ser escravos e nada aconteceu. Agora, você perguntou por que os escravos não se revoltaram logo? Porque os escravos brasileiros aqui, eles não tinham noção da sua força. E durante a guerra, eles se mostraram fortes. E o medo dessas lideranças fazendeiras, né, dos espaços rurais, era que esses escravos percebessem essa força. Sorte dessas lideranças que os escravos não perceberam. E aí ficou por isso mesmo. Entendeu agora?
Entendi. Mais alguma pergunta? Não. Então, até amanhã.